Hoje veremos um mundo que foi devastado por monstros e o protagonista era o mais forte de todos. Mas ele morreu em uma batalha e com isso ele acabou voltando no tempo antes de tudo acontecer. Fala clã, firmeza? Finalmente trazendo pra vocês um manhwa depois de um bom tempo. E dessa vez uma obra com um prota que volta no tempo e é super overpower. Então, só bora! Tudo começa em um mundo que foi devastado pelo caos, monstros e o protagonista é super forte e anda matando os monstros. Aí corta para a cidade que o protagonista está, onde vemos o amigo do prota, um jogador do modo difícil. E ele fica surpreso com o fato do protagonista ter vencido monstros com facilidade, porque ele é um jogador do modo fácil. Aí corta pro prota reclamando que só tem batata para comer, falando que não aprendeu a habilidade de cultivação porque no modo fácil a comida tinha em qualquer lugar. E até que chega um cara acusando todo mundo e causando todo o problema lá na base deles. Falando que não podia ser verdade, que a Terra não podia estar destruída e aquilo só podia ser uma pegadinha. Porque a maioria das pessoas que saem do labirinto ficam loucas, porque elas não aceitam que a Terra foi devastada. E para resolver isso só existe um jeito: uma batalha. Então, depois de subestimar o Prota por ele ser um jogador do modo fácil, o Prota ele vai com tudo pra cima do Prota e acaba tomando um amasso, porque o Prota segura a espada dele com as mãos nuas e dá uma munquetada na boca do estômago dele. E depois de tomar esse golpe todo no estômago, não aconteceu nada, porque o dano foi só um pouquinho. E aí ele pergunta se o cara tem mais de 10 mil de vida. E já ativa umas 3 habilidades e fala que é poucas ideias e vai meter só uma. E puxa ele pela gola e receba 9 mil de dano na cabeça. E fala: entendeu, menor? Aqui é a Terra. Não, não pode ser verdade. Então, se essa aqui é a Terra, então seria melhor eu não ter saído do labirinto. Enquanto havia paz no mundo, nos dias de paz, uns céus acabaram se rachando e deles apareceram monstros por toda a parte. Mas foi dada uma segunda chance para os humanos. Uma janela perguntando: qual modo você gostaria de entrar? Fácil, normal, difícil e solo. Logo após você escolher uma dificuldade, eles entram no labirinto e só pode voltar à Terra depois que completar o labirinto. E eles só não contavam que iriam voltar para uma Terra toda devastada. Os jogadores são fortes de acordo com seu nível, sendo o pessoal do difícil e o solo os mais fortes. E o pessoal que foi para as dificuldades mais fáceis, eles estão mais fracos. E a dificuldade aumenta e apenas alguns escolheram o solo. E apenas alguns também retornaram. Na verdade, só teve uma que retornou do solo. E poucos do difícil. E o motivo do protagonista ser tão forte, apesar dele estar no modo fácil, diferente dos outros jogadores, ele investiu todo o seu tempo para conseguir habilidades boas. E enquanto todo mundo estava simplesmente focando em conseguir atributo e sair do labirinto o mais rápido possível. Por isso que ele é tão forte. E apesar dele ser do modo fácil. E como ele é do modo fácil, ele não tem tanta força. Mas como ele tem muitas habilidades, as habilidades suprimem todo o que falta dele. E ele acaba sendo um dos jogadores mais fortes, se não o mais forte. Então nós conhecemos a única jogadora que sobreviveu ao modo solo. Taeyeon. Não sei falar esse nome direito. E os status dela são muito grandes, velho. O Prota fica muito ofuscado perto dela, com apenas um casinho de vida e a mina com 40k. Uma informação importante é que quando você sai do labirinto, todo o seu progresso é congelado, ou seja, você não pode mais ficar forte. É só aquilo e acabou. E aí do nada ela resolve fazer um teste no protagonista, ela carrega um poder, ativa uma habilidade para dobrar o dano e usa tudo contra o Prota. E ele fica parado e recebe o ataque no peito. E sai ileso como se nada tivesse acontecido, usando uma habilidade. Aí eles acabam conversando que por mais que o Prota seja um hack ambulante, os hacks só melhoram o que já tem, ou seja, os atributos. E os atributos do Prota são baixos, porque ele é do modo fácil. Ou seja, se ele fosse de algum modo difícil ou normal, talvez, ele seria um jogador super ou muito mais forte do que ele poderia ser agora. E o que a humanidade mais precisa nesse momento é poder, pois a quarta onda está vindo.
Na primeira onda, a humanidade perdeu seu inteiro. E na segunda onda, eles perderam mais da metade dos jogadores do modo difícil. E na terceira, só sobrou uma cidadezinha. E na quarta, os caras não vai arregar não. Os caras vão botar pra lascar nos humanos. E aí, depois deles discutir as estratégias, ver quantas pessoas vai vir, ela fala: Mano, eu tenho que lidar com um apóstolo lá, que é o cara mais forte, e você vai ter que lutar contra 2 Rank S. Moleza pra você, né? O Prota fica querendo recusar e tal, mas os dois são os únicos que conseguem peitar os caras gigantes assim. E a onda começa e os monstros vêm devastando tudo que eles encontram pela frente. E aí, depois que os monstros começam a vir, a gente vê o diálogo do ele e o amigo dele. Aí, você disse que ia lutar com quantos? 2 Rank S. Ah, tá. Te vejo na próxima vida. Os caras basicamente já desistiram de vencer, pois não existe esperança. O protagonista acha que os monstros com quem vai lutar é tudo acima deles, todos eles são fortes. E um dos monstros é do tipo de defesa, e o outro é do tipo ataque. O prota já acha os dois e já vai com tudo pra cima dos caras. E depois dele chegar lá, um dos monstros tem 148 milhões de vida e o outro tem 1 milhão, ou seja, se ele for atingido, ele vai se lascar. E além disso, ele ainda tem que tirar toda a vida dos caras. Ou seja, é tipo você tentar zerar um jogo sem saber que dava pra zerar salvando e upando o personagem, tá ligado? O cara vai estar no modo mais hard pra vencer esses bichos. E aí, ele ativa uma habilidade pra lutar somente contra um dos monstros e o outro não vai poder interferir na batalha deles. E senta a chibata lá dentro. O cara ativou 90 hack e deu um dano de 92 milhões no monstro. E ele mata ele assim na hora. Mas também ele quase morre junto com o monstro. Depois disso, ele foi salvo apenas pelas suas skills e ficou com 21 de vida. Então ele começa só a atacar, desviar e repetir isso para lutar contra o outro monstro que sobrou. Pois ele tem 1 milhão e 200 de vida e o hit dele dá tipo 48. Ele fez os cálculos e seria necessário bater 25 mil vezes para matar o monstro sem levar um hit. E depois disso ele começa a luta e vai lutando e vai lutando. E depois de um mês lutando contra o bicho, ele consegue vencer ele. O cara foi tão forte nesse trem aí que ele conseguiu até uma skill nova. Só que como ele tava fora do labirinto, a skill foi congelada. Tipo, você não vai poder usar ela não, tá ligado? E ele conseguiu vencer o cara. Mas será que ele venceu mesmo? Porque, tipo, enquanto ele anda por aí, ele vê que só sobrou ele. Todos os amigos que ele tinha, todas as pessoas que ainda estavam vivas, morreu. Até a jogadora mais forte, a jogadora que sobreviveu ao modo solo, morreu para esse apóstolo. E mesmo contra tudo isso, o protagonista não desiste e vai para cima contra o monstro. Só que ele acaba recebendo um hit e tem o coração perfurado e o HP dele chega a 0. Então ele ativa a habilidade Bravura, que faz ele ficar vivo forçadamente por 1 minuto. Tipo, mesmo com o HP zerado e o cara vai estar lá 1 minuto ainda. E aí, depois disso, ele só tem mais 1 minuto, né? Com o coração perfurado não dá pra ele fazer nada a não ser se lamentar. Bem, se eu não tivesse escolhido ao menos... Se eu tivesse escolhido ao menos o modo normal... Não! Foi vocês, seus fracos. Eu queria que... Vocês queriam apenas sair desse lugar. Se vocês fossem fortes, ao menos... Como se vocês tivessem feito a metade do que eu fiz. A gente poderia... A gente... Ah... Isso foi uma escolha minha. E tá no passado, não importa mais. Espera, o que é aquilo ali na mão dela? Que ela morreu tentando proteger. Então ele ativa uma habilidade chamada Última Chance e a Paralisia Temporal. Sim, o cara simplesmente parou a droga no tempo usando uma habilidade. E em um raio de 100 metros, tudo por 2 minutos foi parado. O cara é o hack ambulante. E era uma pedra que permitia voltar no tempo. Então ele usa ela. E é nos mostrado o porquê do Prota ter ido pro modo fácil. É porque os pais deles eram um pedaço de desgosto e ficaram diminuindo o moleque quando ele era criança. Aí ele desenvolveu problemas de autoconfiança e por conta disso ele acabou escolhendo o modo fácil. Mas agora ele sabe que tem
talento e tem talento. E agora, depois de retornar, ele vai se tornar o jogador do modo mais difícil de todos, o modo solo. E agora vem o final do vídeo, mas antes eu quero dizer que esse vídeo foi dedicado a você, Lucas Ribas, que veio me apoiando desde que eu voltei. Eu queria poder oferecer um vídeo melhor de dedicação a você, mas eu tô viajando, então eu não vou conseguir fazer um vídeo muito bom. E a todos vocês que me acompanham, um feliz ano novo e obrigado.